Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje vai ser um vídeo em que eu vou contar pra vocês como foi o meu quinto período na faculdade de Direito. Eu faço faculdade de Direito na UF, aqui em Niterói, e todo semestre, desde que eu entrei na faculdade, eu faço um vídeo contando pra vocês de como foi toda a experiência com relação às matérias, aos professores, aos projetos, enfim, conto tudo pra vocês. E nesse vídeo não podia ser diferente, então vamos lá, vou começar falando as matérias que eu tive, mas pra contextualizar, só pra quem tá assistindo esse aqui como o primeiro vídeo, enfim, eu fiz meu primeiro ano da faculdade na UFMS, e depois eu transferi pra UF. Então a minha grade ela é bem louca, assim, eu sou meio desperiodizada, mas eu tô tentando lidar, né? Tô tentando fazer da melhor forma que eu posso. Esse semestre eu tive 7 matérias, sendo 2 optativas, 5 obrigatórias, e como eu falei que tá tendo uma baguncinha ali, eu não tenho um período certo, então eu tive 2 matérias do quarto período, uma matéria do terceiro, uma do quinto e uma do sexto. As 2 matérias optativas foram Direito Marítimo e Estudos Empíricos em Sistemas de Justiça. A matéria do terceiro foi Teoria do Direito Penal, que no vídeo anterior, do semestre passado, né, eu comentei com vocês que eu acabei trancando, enfim, esse semestre eu fiz de novo com uma outra professora. As matérias do quarto foram Fundamentos do Direito Processual e Direito Público das Relações Internacionais, a matéria do quinto, Contratos em Espécie, e a matéria do sexto, Direito do Consumidor. Então vou começar falando um pouquinho sobre as optativas. A primeira era Direito Marítimo, eu tinha aula toda segunda-feira, de 6 às 8. Era uma matéria muito boa, o professor ele era um professor muito bom, porque eu era a única aluna do professor. Então só eu ia na faculdade assistir a aula dele. Toda segunda-feira ele ia lá e só tinha eu na sala de aula. Simples assim, só tinha eu em aula e mesmo assim ele tava a aula. Eu acho que foram umas 2 ou 3 semanas que tiveram outros alunos em sala, mas nunca passou de 3 alunos. E era uma disciplina que tinham 8 alunos matriculados, então era muito, sabe, muita pouca gente, mas era muita coincidência que ninguém nunca ia na aula, só eu. E aí o professor passava a aula mesmo, fazia ali, ele era um amor de pessoa, a aula dele era maravilhosa, ele era um cara maravilhoso, um amor mesmo de pessoa, um professor muito bom. E a avaliação dele foi um seminário que e foi isso, basicamente. O único problema mesmo foi que só tinha eu em sala, então acabou que a experiência não foi tão boa quanto eu acho que o professor também tinha se programado para ser, e acho que seria uma coisa diferente se tivessem outros alunos participando das aulas, tirando dúvidas, fazendo perguntas, comentários, enfim. A outra matéria era Estudos Empíricos em Sistema de Justiça. Eu tinha aula dela de 9 às 11 na quarta-feira, e também era super tranquila, a professora também era uma querida, um amor. A matéria dela era pra gente ler um texto, ler uma parte ali de um livro e apresentar em aula. Então, toda semana, um grupo, uma dupla, na verdade, apresentava o texto lido. A segunda parte da matéria era pra fazer uma atividade que você precisava ir em um local. Como eu faço faculdade de Direito, a gente precisava ir numa delegacia, falar sobre algum caso da defensoria, pra quem estagiasse na defensoria, em algum órgão, sabe? Tribunal de Justiça, alguma coisa assim, pra poder relatar como foi a experiência desde a ida até o local, explicar como o local funciona, como que foi, se a gente assistiu alguma audiência, enfim. Era pra fazer uma atividade assim, era com uma pegada tipo sociologia, pra quem viu o vídeo do semestre passado, o trabalho era muito parecido com o que eu fiz em antropologia, mas enfim, foi muito tranquilo, só que eu não consegui fazer o segundo trabalho dessa mesma forma que a professora pediu, porque eu tive apendicite e ela passou o trabalho na última semana de maio e na primeira semana de junho eu tive apendicite, então eu não tinha como ir até o local, eu fiquei uma semana internada e 2 semanas de atestado em casa, e o prazo pra entregar o trabalho era na minha segunda semana que eu tava de atestado em casa. Não tinha condições de eu ir visitar o local, andando e tal, e eu acabei assistindo uma audiência online, que também foi super tranquilo. Muito tranquilo. Esse semestre, na verdade, foi um semestre super tranquilo com relação à disciplina, e não tenho o que reclamar de professores ou de trabalhos, enfim. Agora eu vou começar a falar sobre as matérias obrigatórias e eu vou seguindo a ordem: terceiro, quarto, quinto e sexto período. Então, no terceiro período eu fiz Direito Penal. Como eu comentei, eu tranquei semestre passado, e esse semestre eu fiz de novo com uma outra professora, e é uma pegada totalmente diferente. São 2 professores que realmente eles estão completamente diferentes. Essa professora desse semestre, ela passava atividades contínuas, né, avaliação continuada, então toda semana a gente tinha que enviar para ela pelo Classroom resumo de algum texto, que tinha que ter uma média ali de 10, 15 linhas no máximo, e aí a gente tinha que fazer uma resenha sobre todos os textos, dar nossa opinião, fazer um resumo, enfim. Em sala de aula ela conversava sobre os textos, passava um vídeo, a gente tinha que falar e tal, e muito tranquilo, gente, muito tranquilo. Achei essa professora muito melhor do que eu esperava, porque eu tinha uma ideia dela na minha cabeça totalmente diferente, as pessoas falavam que ela era outra pessoa, e eu não vi nada disso, sabe? Eu achei ela uma paz, assim, zen e tal. Ela fala uns absurdos em sala de aula, fala uns absurdos, mas eu tava esperando que ela fosse louca, 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 e ela não era assim, ela era ok, tranquila. Mas no final da avaliação a gente precisou ler 2 livros, o primeiro foi Otelo, e aí tinha um debate em sala de aula pra gente relacionar com o direito penal, então ela separou ali o Otelo, algumas perguntas, a gente tinha que usar o código pra conseguir responder, e o segundo livro foi O Triste Fim de Policarpo Quaresma, e foi do mesmo jeito, basicamente, tinha umas perguntas que a gente precisava responder e tal. Mas assim, com relação a penal mesmo, eu vou precisar estudar nas férias, porque ela não deu nada, sabe?
simplesmente não tive penal na faculdade de Direito, porque ela focava em outras coisas, assim. Acho que se ela usou o código, se ela citou o código mais de 3 vezes esse semestre, foi muito. A próxima matéria foi uma matéria que eu vou dizer que, assim, o problema dessa matéria fui eu mesmo, que é Fundamentos do Direito Processual. Eu não ia nas aulas, simplesmente não ia nas aulas. Eu assisti pouquíssimas aulas desse professor, assisti algumas, mas a maioria eu não ia porque no começo do semestre eu tinha aula de manhã e de noite e a minha tarde estava livre. Eu ou ia da aula de manhã ou ia aula de noite. Nunca ia nas duas. E aí, depois eu parei assim, eu ficava, ai gente, pra que eu vou nessa aula, sabe? Eu não entendia nada. Ele falava sobre os casos, ele fazia uns slides gigantescos e depois ele postava tudo no Classroom. E eu simplesmente parei de ir. E eu nem recebi a nota dele, inclusive, porque a avaliação dele foi uma resenha crítica. A gente precisava fazer uma resenha crítica de 3 a 5 páginas sobre um dos textos que ele disponibilizou. E eu não ia na aula, eu ia raramente, então eu via algumas coisas sobre ele falando sobre os livros, sobre os textos e tal, vídeos que ele passava também em sala, mas eu não vi que era uma matéria que tinha necessidade de eu estar presente, sabe? Então eu não fui, preferia me poupar, fazer as minhas coisas em casa, ficar livre, enfim. Então o professor, ele era um querido, um amor de pessoa também, mas não foi uma matéria que eu via necessidade de estar presente na faculdade, então eu me privei, me poupei aí de um estresse de estar lá e de passar horas lá na faculdade vendo uma aula que não ia fazer diferença na minha vida. A outra matéria foi Direito Público das Relações Internacionais, e eu tava com expectativas muito altas pra essa matéria, porque a professora, ela parecia ser super, sabe, galera e tal, gente boa, enfim. Mas, gente, essa mulher, ela era louca, louca. A aula dela era muito, muito, muito ruim. Ela dava umas aulas, assim, que ela começava numa coisa, e aí ela parava no meio e, sabe, eram umas coisas nada a ver, assim. Ela começava um assunto, aí no meio da aula ali ela tocava, e aí depois ela voltava de novo, e aí era extremamente bagunçado, super desorganizado, uma coisa assim, sem nexo, sabe? Sem cabeça. Não dava, simplesmente não dava pra prestar muita atenção. Eu ia nas aulas dela. Fundamentos do Direito Processual, quando eu assistia, era porque tinha aula seguida, eram as duas matérias. A aula de Fundamentos do Direito Processual era na terça e na quinta, eu só assistia de quinta porque depois da aula de quinta eu tinha mais uma aula. E aí sim fazia sentido eu ir pra faculdade, mas quando eu só tinha aula dele eu não ia. E a aula de Direito Público das Relações Internacionais era muito cansativa também, porque não via necessidade também de eu estar dentro da faculdade, mas eu ia em todas. Mas também não foi uma matéria assim que tenho certeza absoluta de que a matéria é interessantíssima, é importante, mas a minha professora não foi uma professora muito boa, ela era bem desorganizada. Mas enfim, a avaliação dela a primeira foi pra gente ler um texto em casa e depois na prova a gente teve que fazer um textão sobre relacionando o texto que a gente lê em casa com um caso que ela passou pra gente em sala na hora ali da prova, ela entregou pra gente, a gente abria no computador pra poder ler ali. E, enfim, foi ok, foi tranquilo de fazer, porque era mais a sua opinião, sabe? Não tinha como ser certo e errado e tal. Era tipo um resumo, uma resenha, enfim, de um texto que ela passou pra gente. Então foi super tranquilo. E a segunda avaliação foi um trabalho em grupo, que ela também não deu nota, não sei como que eu fui ainda, porque o semestre ainda não acabou, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, mas meu semestre ainda não acabou, eu só tô de férias da faculdade, porque eu já terminei tudo, mas ainda assim não recebi nota nem nada. Mas eu já tô gravando porque eu sei que eu já passei de tudo. Enfim, a segunda foi um trabalho em grupo que eu fiz com uns amigos meus, mas foi super tranquilo também. A matéria de quinto período que eu tive foi contratos em espécie. Eram 2 aulas, uma na terça e uma na quarta. A de terça era de 7 às 9 da manhã. Não, minto. A de terça era de 11 às 1 e a de quarta era de 7 às 9 da manhã. Eu ia na de quarta e na de terça também não ia, mas era porque, cara, eu vou falar pra vocês que esse semestre eu falei que foi tranquilo, mas é que os meus professores, eles eram muito aquele de nem aí pra nada, sabe? Ninguém tá nem aí, ninguém faz nada, nenhum professor. Não eram professores muito bons, assim, de cara, vou atrás e preciso assistir essa aula. Não. Esse professor, por exemplo, ele abriu o código em sala de aula, lia os artigos e acabou a aula dele. Ele não explicava nada, ele simplesmente lia os artigos. E aí eu também não ia, eu só ia na de quarta porque eu tinha outras aulas depois, então. Era contratos em espécie, estudos empíricos e direito do consumidor, um atrás do outro. Aí fazia sentido ir pra faculdade, mas agora eu ir pra assistir um cara lendo o Código Civil na minha cara, não via necessidade, então ficava na minha casa, nem não cobrava presença, nem nada do tipo. A avaliação dele, a primeira foi uma prova com 3 questões, se não me engano. Foi online, porque a UF teve greve, teve um período de greve, já explico isso pra vocês, vou falar primeiro das matérias, depois a gente fala sobre os rolês aí. Mas enfim, teve um período de greve, a avaliação dele foi online, depois a segunda avaliação dele foi um trabalho pra gente fazer, era tipo uma resenha crítica. Ou teve um outro trabalho pra gente fazer, que era pra relacionar contratos inteligentes com o contrato de seguro. E, enfim, foi tranquilo também de fazer. No começo foi super confuso porque ele não sabia explicar como ele queria essa atividade, mas depois que a gente entendeu foi ok. Era mais difícil entender como ele queria que a gente fizesse a prova do que fazer a prova em si, sabe? E a última matéria que eu tive foi Direito do Consumidor, que é uma matéria de sexto período. O meu professor foi o mesmo de responsabilidade civil, ele é um professor que eu adoro, porque a aula dele é muito, muito, muito boa. Só que ele dá meia hora de aula, gente. Então, assim, sabe, não
sei lá, ele não quer trabalhar, não sei, quer se aposentar, não faço ideia. Mas ele simplesmente não dá aula. Era pra ser 2 horas de aula, ele dá meia hora, mas a aula dele é muito, muito boa. E era uma aula super tranquila. A avaliação dele é uma avaliação online, que inclusive eu vou fazer assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu não fiz ainda. Mas é uma avaliação online com 5 questões, marca X, enfim. Super tranquila também, acho que eu não tenho muita coisa pra falar, fora que o professor é boa, que a matéria foi super tranquila, porque é pouco conteúdo. Acho que o consumidor, na verdade, é uma coisa muito pequena mesmo. Tem tanta matéria, tanto conteúdo assim, então uma disciplina mais tranquila mesmo. Não sei se foi o que eu fiz com ele, ou se a matéria em todos os lugares é assim, mas aqui foi desse jeito. Essas foram as matérias que eu tive, e todas elas, como eu falei, nenhum professor era aquele tipo de professor que exigia bastante coisa, então foi um semestre mais relaxado pra mim. E acho que foi bom também, porque muita coisa aconteceu, então acho que foi ótimo esses professores que eu escolhi serem esses professores mais relaxados, mais ok, deixa a vida me levar, enfim, porque aqui, por exemplo, teve greve, a greve dos professores, né, que teve em todos os institutos federais, todas as universidades federais, enfim, e aqui foi muito diferente, porque a UF são polos separados, né, são vários cursos e tal, mas são prédios separados e unidades separadas. E o direito, por exemplo, ele não depende de outros cursos, não depende de mais nada. Agora, por exemplo, biologia, medicina, enfim, são cursos que dependem um do outro. E o direito não, ele é sozinho ali, então os nossos professores eles tiveram a liberdade de escolher se eles iriam querer parar com a greve ou não. E a greve começou, na verdade, com a greve dos servidores, né? Então, o bandejão, que é onde eu almoçava e jantava, parou de funcionar, a biblioteca parou de funcionar, a secretaria, enfim, os docentes e os servidores, eles simplesmente pararam de ir. Inclusive, a greve deles ainda tá rolando, a gente não faz ideia de como vai funcionar, mas eles votaram agora para poder dar continuidade na greve. E depois começou a greve dos professores. E aí, os professores do direito tiveram a opção de escolher se eles iriam paralisar ou não, mas os meus professores dessas matérias que eu citei para vocês, nenhum deles paralisou. Então, eu continuei tendo aula normalmente. A greve não me afetou de forma alguma, mas afetou muitos dos meus colegas. Então, a gente vai ter uma reposição agora. As férias, elas deveriam começar no dia 17 de julho, que para mim já começaram, né? Porque, como eu falei para vocês, eu já passei de todas as matérias, só falta a prova de consumidor que eu vou fazer daqui a pouco. Mas eu já tô de férias, não preciso mais ir pra faculdade em nenhum momento, não tenho mais nenhum trabalho, não tenho mais nada para fazer, só tô guardando as notas das provas. Diferente dos meus outros colegas de outras turmas, enfim, que os professores deles paralisaram. Então, a reposição da aula deles vai começar dia 1º de julho. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já vai ter começado, mas pra mim hoje é dia 30. Vai começar amanhã a reposição de aula deles e aí eles vão precisar ir pra faculdade durante as férias. Toda essa greve, por conta da reposição, o meu calendário da faculdade também ficou complicado, porque a gente vai ter férias agora, dia 17 de julho, que pra mim começa dia 1º, né? Acabei de explicar. E as nossas aulas do segundo semestre, elas voltam no dia 23 de setembro. Então, julho, agosto e setembro de férias. Fora que em maio eu só fui pra faculdade 3 dias. Então, praticamente foi junho, julho, agosto e setembro de férias. E aí as nossas aulas voltam no dia 23 de setembro. E aí o calendário, as aulas do segundo semestre de 2023 se encerram em fevereiro. Acho que é dia 5 ou dia 6 de fevereiro. Que é um absurdo, que é horrível, mas sobre essa parte assim das aulas, enfim, da greve, a gente vai ter que falar no próximo vídeo por outra vivida, enfim, a gente vai conversar sobre o sexto período. E uma coisa também que aconteceu esse semestre foi que eu comecei a estagiar, tô estagiando no escritório, eu comecei em abril, e gente, eu tô amando, amando. Antes de ir pro escritório, eu fiz 2 semanas de estágio voluntário na defensoria, e era incrível, eu amava, eu gostava mais da defensoria do que eu tô gostando do escritório, mas agora eu já me apeguei aos meus chefes, eu já me apeguei aos meus trabalhos, eu já me apeguei aos meus clientes, eu já me apeguei aos meus amigos de trabalho, minha rotina, enfim. Então tá sendo muito bom, muito, muito bom. Mas basicamente esse foi meu semestre. Teve jogos jurídicos de novo, eu fui de novo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal. Ativa o sininho, assiste os outros vídeos em que eu falo sobre os outros semestres. Comenta aqui embaixo o tipo de vídeo que você quer ver. Tem uma playlist aqui com vários vídeos sobre a faculdade, vlogs, vídeos falando sobre, dando dicas pra quem quer entrar, rotina, enfim. É isso. Beijo, até a próxima.